tanto a questão toda aí, né, do X, Elon Musk, liberdade de expressão e tudo mais, nós continuamos com essa pauta muito quente aqui no Brasil, os arquivos do Twitter, o Congresso americano envolvido, e o ministro Alexandre de Moraes se pronunciou mais uma vez sobre isso no evento de inauguração, veja só, do Museu da Democracia, lá no Rio de Janeiro, e ele deu ali algumas indiretas. Vamos ver o que falou o ministro Moraes nesses últimos dias. Essa antiquíssima mentalidade mercantilista que une o abuso do poder econômico, que só visa o lucro, com o autoritarismo extremista de novos políticos, volta a atacar a soberania do Brasil, volta a atacar a justiça eleitoral, com a união de irresponsáveis mercantilistas ligados às redes sociais, com políticos brasileiros extremistas. A justiça eleitoral não se abala, a justiça eleitoral continuará defendendo a vontade do eleitor contra a manipulação do poder econômico das redes sociais, algumas delas que só pretendem o lucro, só pretendem a exploração sem qualquer responsabilidade. E a justiça eleitoral brasileira e o poder judiciário brasileiro está acostumado a combater políticos extremistas e antidemocráticos que preferem se subjugar a interesses internacionais do que defender o desenvolvimento do Brasil. É isso que o Museu da Democracia vai demonstrar. A democracia virou peça de museu mesmo, né? Isso já demonstra a gravidade da situação. Segundo, ele falou de mercantilistas. Este é um erro factual, uma falácia, né? Porque, na verdade, mercantilista não é o que ele está querendo dizer. Ele falou de mercantilistas como de pessoas que estão querendo lucro, mercantilizar tudo, etc. Na verdade, exatamente o contrário. O termo certo seria mercante, ou mercadores na época, etc. Mercantilismo é uma escola de pensamento, um sistema econômico, um movimento econômico do século XVI, da época das conquistas, do colonialismo, do imperialismo, etc., e que era exatamente o contrário. Estatismo, planejamento central, centralização do poder, conquista, imperialismo, colonialismo. Exatamente o contrário do mercado e do livre mercado, do lucro, etc. Então, é um erro factual aí, várias pessoas repetem isso constantemente. Mas indo assim, ao cerne da questão, né? Ele está falando ali, aí está jogando para a plateia, né? De entreguistas, interesses estrangeiros, o lucro, etc. Bobagem. Vamos lá. Primeiro, não é lucro, nada a ver. Primeiro, mesmo se fosse, não significa nada. Sempre essa palavra, esse espantalho, lucro, essa visão marxista, no marxista como se fosse algo negativo. Não tem nada de negativo, pelo contrário. Elon Musk mostrou que ele estaria até disposto a perder dinheiro com essa questão de Twitter faz Brasil, etc., e colocar os princípios na frente do lucro. Isso aqui é interessante porque, na verdade, é exatamente o contrário. Quem pode se permitir fazer isso, eventualmente, não sei se fará, são exatamente as pessoas ricas. Quem tem dinheiro? Bilionários como ele. Porque quem não for bilionário rico, etc., não tem essa liberdade de escolher se colocar antes o lucro ou os princípios. Acabam sendo vítimas, reféns e seguindo o lucro mesmo. Agora, que bom que tenha gente que pode, querendo, escolhendo, colocar os princípios, certo ou errados que seja, claro que nunca todo mundo vai concordar, os princípios na frente do lucro. Então é exatamente o contrário. Teria feito muito mais lucro se ele tivesse ficado calado, tivesse cumprido as ordens ilegais de contra o marco civil dos dados, etc., e passado essas informações sobre os usuários, ficando calado, etc., e jogo que segue. Agora, tem outra questão que eu acho que aí está surgindo nestes dias, quem sabe vai surgir mais nos próximos dias, que é parte da questão central. Nós analisamos toda essa briga, essa luta entre Twitter, STF, etc., por vários ângulos, mas um que falta ainda é exatamente essa questão da Globo e dos canais TV de forma geral. O que acontece? A mídia tradicional, e especialmente, obviamente, a Globo, perderam
muitos usuários, evidentemente, no mundo inteiro, especialmente no Brasil, que é um dos países, é o segundo ou terceiro país que mais usa redes sociais de horas por dia no mundo, ok? Então o que acontece? A Globo chegou quase a quebrar no governo precedente. Mesmo com a morte do Marinho, perdeu, e aí a desassociação da família Marinho, do Grupo Globo, etc., a perda de importância, perdeu muitos dos canais de lobbying, de lobismo, de relações governamentais em Brasília. Agora a situação está se revertendo com este governo e também com os aportes deste governo que já vimos outras vezes. Então ali tem também um jogo de interesse econômico, ou seja, a mídia tradicional, os canais TV e a Globo de forma específica tem todo o interesse do mundo em amenizar a importância, destruir até as redes sociais de forma específica por alguns motivos muito concretos. Vocês devem se lembrar que no projeto, inclusive, da regulação das redes sociais, tem várias coisas ali, porque o diabo está nos detalhes, entre as quais também aquela questão de quando você abre Twitter, eu continuo chamando de Twitter mesmo, porque é o nome que pegou, que socialmente é aceito, etc. Mas vamos lá, quando você abre o Twitter e você vê lá uma manchete, um artigo, você clica, às vezes nem clica, só lê o título, mas você clica e vai e abre o artigo mesmo. Muitas vezes abre o artigo, você pode ler continuando no Facebook, continuando no Twitter, etc. Não necessariamente vai no link da página do jornal. E aí os jornais, telejornais, canais TV, etc., plataformas como Globoplay, UOL, etc., obviamente reclamam que parte destes proventos, este dinheiro, deveria ir para eles, porque de fato quem escreveu o artigo, quem produziu o conteúdo, são eles. Então tem este debate no mundo inteiro, inclusive na União Europeia. Então eles estão criticando as redes sociais por uma série de motivos, em parte por questões ideológicas, mas também em parte por uma questão econômica. É isso. E agora, né? Então, e a Globo, a propósito de vender a Globo ou não para Elon Musk, na verdade não pode nem ser vendida, porque é inconstitucional no Brasil. A enésima aberração, a coisa absurda, porque na Constituição tem 5 setores proibidos de ser vendidos a grupos estrangeiros, entre as quais petróleo, aviação, defesa, entre as quais também telecomunicação. Mas o que acontece? A Globo é tão grande, tão valiosa, que no Brasil não pode ser vendida. É muito difícil que tenha alguém que tenha o dinheiro para comprar. Realmente poderia ser só alguém de fora. Então hoje a Globo ou quebra, continuando nessa tendência contra mídia tradicional, mídias, redes sociais, ou realmente acaba sendo comprada por alguém, mas para isso deveria mudar até a Constituição com emenda, o que é muito difícil, tanto matematicamente, numericamente falando, ainda mais politicamente falando. Não por acaso notem que já faz alguns dias, semanas talvez, que o discurso tanto do PT, etc., quanto inclusive de Moraes, é exatamente sobre interesses estrangeiros, entreguismo, etc. Que por um lado é um discurso muito bobo, muito banal, né? Ou seja, sobrou só isso para falar e nada numérico. Por outro lado, se remete exatamente a essa questão da Globo perder dinheiro perante as mídias sociais e eventualmente essa possibilidade. Então, assim, resumindo, ou eles dão um jeito de amenizar a importância das redes sociais para voltar a ganhar dinheiro, né, com subsídios e diretamente e também com público mesmo de verdade, ou, porque hoje, assim, praticamente uma das poucas coisas que são ainda lucrativas da Globo é praticamente só a Globo TV, a Play, lá não me lembro o nome exatamente, ou deveria ser vendida, só que tem um entrave aí constitucional que não pode ser vendida. Elon Musk, obviamente, deve saber disso.